começar. Bom, boa noite, né? Hoje nosso Fale à Vontade, ele traz o tema offboarding, né? Layoff e os ritos de degradação. Na prática, né, nós estamos falando aí de demissão em massa, falecimento, aposentadoria e outros pontos de uma realidade bem presente e por vezes difícil na vida das pessoas, né? A pesquisa realizada pela GPTW, né, sobre o Employee Experience, realizado entre julho do ano passado e agosto do ano passado, então entre julho e agosto de 22, né, indicou falta de preparo em relação ao processo de demissão nas empresas na hora de dizer o adeus, né? Ou seja, nós não temos esse preparo, não temos esse processo. E de acordo com o estudo, 72,2% das empresas não contam com um treinamento ou capacitação das lideranças sobre as demissões. E, além disso, né, em 45,1% das companhias não há critérios bem definidos para o desligamento, né? E aí entra a expressão offboarding, que pode até atenuar a comunicação sobre a demissão, mas a sua origem ela está muito mais ligada a explorar o processo demissional de forma mais abrangente, né? Em especial com foco nas pessoas, da mesma forma que o onboarding diz respeito, né, ao processo de introdução de uma pessoa recém-contratada, incluindo todos os aspectos trabalhistas, institucionais, culturais, de socialização, de desenvolvimento, né? O offboarding também vai para além dessa simples demissão, olhando de fato as pessoas. É o processo que leva à separação formal, né? Seja por um processo de um pedido de demissão voluntário ou uma demissão involuntária, ou mesmo um processo de aposentadoria. Então, incluindo não apenas questões trabalhistas, como os outros aspectos que giram em torno da saída dessa organização, né? Como atividades de comunicação, de passagem de bastão, de troca, de feedback e até mesmo apoio para a recolocação. Para esse tema, né, a nossa convidada de hoje é a Dani Seger, é psicóloga organizacional com mais de 20 anos aí de atuação e experiência em corporações aí como o Grupo Erval e entre outros grupos, né, que contempla varejo, indústria e serviço. Hoje ela atua aí na Travessia e é uma super parceira da FAR em diversos trabalhos, né, mas a Travessia é uma consultoria de desenvolvimento humano que atende, né, o setor tanto público quanto no setor privado. E antes, Dani, de começar, eu vou começar compartilhando, né, uma tela e alguns vídeos para que a gente comece a se inspirar para esse tema, ou melhor, repensar este tema, né? Eu acho que talvez esse seja o convite. Aqui eu vou trazer algumas matérias para a gente começar a entender por que esse tema está aparecendo agora. Saiu no Estadão, né, que os funcionários do McDonald's, enfim, do escritório do McDonald's, não das lojas, mas do escritório, né, foram obrigados, né, convidados a voltar aí para o presencial, mas são demitidos online, né? Então a gente tem isso, né, essa humanização da demissão ao contrário aqui, né? Eu preciso, né, demitir também. Se eu volto para o presencial, a demissão também tem que ser. Já começamos com uma boa provocação aí, né, Dani? Outra provocação que até parece e é legal, né? O CEO da Marisa, que está nesse ponto aí de dificuldade financeira, né? Ele abriu as chagas aí da empresa ao público interno, está visitando as lojas, está comunicando que as lojas vão fechar, mas também está gerando muita ansiedade, porque não se sabe quando, quem, como, né? Então só está gerando essa ansiedade, que parece ser bastante humanizado esse contato, né? Falta bastante informação também, né? E aí, como eu falei para vocês, né, esse estudo que diz que as empresas não conseguem ainda lidar com esse tema que é tão difícil, né? Seja demissão, seja falecimento, aposentadoria, né? A gente não sabe lidar com esse tema aí que é desafiador na nossa cultura, né? E a gente precisa falar disso. Vou compartilhar dois videozinhos para que a gente possa também falar disso, né? Então, o primeiro vídeo traz aí de tudo agora é humanizado, né?
Ah, não, peraí. Tem chocolate, tem presente, tem cartinha, balões. Galera, eu não esperava, de verdade. Eu sei que vocês são massa, somos uma família, mas eu não esperava isso de verdade. Na verdade, o que foi? Essa é a sua demissão. É que você foi contemplado. Na verdade, você foi contemplado com a demissão humanizada, como a gente tem chamado aqui agora. Demissão humanizada. E na nossa demissão humanizada, a gente faz um kit humanizado para a sua saída. Tá? Então, eu tô sendo desligado, tô levando esse kit para casa, é isso? É tipo kit offboarding, então. Então, né, gente, um kit offboarding, né? Daqui a pouco a gente vai começar a postar no LinkedIn também o kit offboarding. E mais um videozinho aí dos termos que a gente fala do layoff, né? Então, mais um para a gente começar a pensar nesse tema e por que que ele está tão em pauta, né? Porque as pessoas estão olhando, né, para a demissão, aposentadoria. Boa tarde, Má, Rô, Ju, P, Kati, tudo bem? Não precisa responder. Então, eu mandei um invite pra vocês pra dar um recadinho, mas juro que vai ser algo assim super quick pra não atrapalhar o rendimento de vocês, tá bom? Primeiramente, eu queria reforçar que vocês têm feito um trabalho incrível, são todos peças fundamentais pro nosso time. Dito isso, eu queria dizer que vocês estão sendo desligados. Rolou um alinhamento de budget, um review de prioridades e vocês não fazem mais parte delas. Pra quem tem filho, auxílio creche vai acabar, mas podem ficar super sossegados porque tem uma creche do município ótima aqui na esquina da empresa. Quem tem doença crônica, aproveita os últimos dias do plano de saúde para fazer aquele check-upzão geral, tá? Quem não tem, inventa um HPV, uma herpes, só para aproveitar mesmo o convênio. Para quem tá grávida, a gente vai ter um pacote demissional Exclusive Premium, tá? Que vai ter direito a 3 meses extras de plano de saúde. Mas só 3 meses? É, gente, porque no quarto mês o fetinho já é quase adulto, já pode se virar e já pode correr atrás do próprio parto, né? Para follow-ups, criei um grupinho no Slack, @layoff2022warriors. É isso, collabers, eu desejo sucesso na carreira de vocês, etc, etc, enfim, caguei. Preencham o Forms, que é pro Great Place to Work, só para dar aquela upada pro ranking do ano que vem, tá bom? Façam isso por mim. Beijo pra vocês, sucesso! Então, né, gente, é uma provocação para a gente pensar como é que está sendo lidado, né, com esse tema e como é que a gente está dentro das nossas organizações trabalhando aí esse tema, né, esses temas, a demissão em massa, a demissão por vídeo, demissão, né, humanizada, sem pensar de fato o que que é essa demissão humanizada, né? Então comecei com algumas provocações, né, para este encontro, mas vamos falar da demissão, aquela que pega, Dani, o colaborador de surpresa, né? Ao longo da jornada, não foram dados a eles nenhum feedback, né? Quando eram feitos, eram vistos pelos gestores como uma obrigação dada pela área de recursos humanos ou gestão de pessoas, né? Que faziam somente para cumprir a atividade. A preparação das lideranças é fundamental para mudar esse cenário. Todo líder tem que estar apto para demitir, quanto para contratar ou efetivar uma promoção. Bom, essa é a nossa expectativa, né? Isso seria o certo. Mas o outro fator acima desse também é a cultura organizacional, que tem que garantir que todos os líderes estejam nos papéis certos e devidamente aptos, né, a realizar essas funções. A comunicação é 90%, né, do papel da liderança e cabe à área, sim, de gestão de pessoas, recursos humanos, proporcionar esse desenvolvimento. E aí eu já começo te perguntando, Dani, como é que a gente capacita as lideranças para esse tema, para que não seja aquela surpresa, né, e para que ele consiga dar conta de saber também fazer essa demissão, né? Sim, é, e isso facto traz assim é extremamente importante e até porque quando a gente fala de capacitação, o que está por trás da capacitação, né? Por que que tem esse viés ainda muito forte quando a gente vai para a ponta, para as organizações, de que é uma obrigação fazer, né? Ah, eu tenho obrigação de dar feedback, o RH é algo que o RH me pede, me passa, né? Então, além da importância da gente capacitar, que é vital,
como desmistificar e fazer com que os líderes entendam, né, a importância de capacitar. Por que está se capacitando, né? E aí eu quero trazer para vocês algo assim que é essencial nessa base, que a gente capacita esses líderes para que eles possam construir, formar um vínculo. Então, e esse é o fundamental, né? A gente faz o feedback, a gente se desenvolve, treina para fazer um feedback, para acompanhar o colaborador, para que se possa construir e formar um vínculo. Então, entra alguém para trabalhar aqui na empresa, na minha equipe, né? Eu sou o líder dessa equipe, e vou estar passando tudo que precisa, vou estar sendo o guia, né, dele em tudo que precisa ser desenvolvido, construindo, para que a gente atinja aí resultados, tanto para a carreira dele, quanto para a empresa. Então, para que isso ocorra, se precisa construir e formar um vínculo, né? E isso começa aí do líder recebendo essa capacitação, que desde o início da jornada desse colaborador, da jornada dessa pessoa, tem que ter esse viés de construção de vínculo, né? De que desde lá do onboarding, onde a gente tanto fala, né? E todas as etapas que esse líder vai ter contato, né? Que é um contato aí necessário e importante para o desenvolvimento tanto dele quanto da equipe, de cada um que faz parte da equipe, que isso possa estar sendo trabalhado em toda a jornada, né? Então, desde lá, dos acordos e expectativas no início, o feedback contínuo. Então, o líder precisa ser preparado para que ele possa dar esse feedback contínuo, né, em toda a jornada. Acompanhamento desse colaborador, né, a parte toda de desenvolvimento de competências. Então, se esse feedback vai acontecendo e esse acompanhamento, o líder vai percebendo que algumas competências precisam ser trabalhadas, precisam ser desenvolvidas, né? Em cada colaborador vai ter aí a sua história, o seu desenvolvimento, né? Então, esse líder também precisa ser preparado para conseguir observar, participar da vida desse colaborador de alguma forma, online, presencial, mas que ele consiga participar, perceber como é que ele está nesse desenvolvimento, para que ele possa estar contribuindo e fazendo o papel dele nessa gestão, né? E aí vai pela carreira fora, performance, até ser preparado para o momento do desligamento, né? Porque o desligamento, ele é uma etapa na jornada. Em algum momento, esse desligamento vai acontecer. Ou seja, como tu bem trouxe no início, né? Porque a pessoa vai ser promovida, vai trabalhar em outra área que não seja com aquele líder, porque ela vai buscar outras oportunidades fora dessa empresa, em outro local, porque ela não se encaixa mais com o que essa empresa está buscando e ela quer buscar outras coisas. Por N motivos, esse desligamento, ele precisa ser, que o líder esteja preparado para fazer ele no momento que for necessário, né? Porque a gente está lidando com a carreira da pessoa ali. No momento que ela foi contratada, ela trouxe a carreira dela junto para ser trabalhada ali naquela organização. E esse líder precisa estar aí sendo preparado para lidar e fazer a gestão realmente das pessoas dentro da equipe, né? Bem importante, né? Olhar para essa jornada, né? Ela tem início, meio e fim, né? Então a gente conseguir em todos os pontos de contato, né? E acho que esse é um ponto importante. E por vezes, de fato, né? A gente acaba acreditando que a relação é para sempre, para todos sempre, e não tem esse cuidado ao final, né? Então toda aquela construção parece desmoronar ao final. Então, pegando o gancho disso, né? De falar de feedback, né? De a gente falar dessa capacitação da liderança, a gente tem uma ferramenta, né, um processo, e acho que aí, quando ele entra não só como ferramenta, mas como processo, que é a entrevista de desligamento, né? Ela é um processo importante e serve para retroalimentar os processos em toda a organização, né? Por exemplo, podemos identificar casos de assédio, e hoje nós temos a Lei 14.457 da CIPA+A, né, já vigente, né, desse tema com maior responsabilidade para as organizações, né? Mas a entrevista também ela é uma oportunidade para a gente resolver eventuais dúvidas, conflitos existentes entre as partes, né? Evitando com isso, né, que o trabalhador saia da organização, né, da empresa com mágoas
ou com a sensação de que foi injustiçado, né, em razão de ter sido desligado. E apesar de importantes, né, as entrevistas demissionais não podem ser obrigatórias, né? E para que sejam eficazes, devem abordar temas como a cultura corporativa, políticas internas, condições de trabalho, a própria liderança, né? E como preparar as pessoas para realizar essas entrevistas e tornar esse processo de fato de retroalimentação, né? Que ele possa ajudar nessa modificação dentro das organizações, né? Da cultura da organização. Eu costumo dizer, pela a minha experiência e prática nas organizações, que a entrevista de desligamento ela tem dois grandes objetivos, né? Um deles é o acolhimento, é acolher essa pessoa que está saindo da organização. Então, é fazer esse acolhimento para atender isso que tu trouxe, né? Possíveis conflitos, desentendimentos, dúvidas, mágoas, qualquer questão que ficou mal entendida. Então, ela precisa conter na estrutura dela, seja uma entrevista ou um questionário, perguntas que acolham, né? Que dê espaço para que essa pessoa seja acolhida no desligamento. E o segundo grande objetivo é que possa coletar dados, né, para ter essa retroalimentação. Então, esses são os dois grandes objetivos que a entrevista de desligamento tem, assim. Eu tenho experiência prática com as entrevistas, que elas são muito úteis e dão muito resultado, né? Então, a gente conseguiu já perceber em organizações o tempo médio que a pessoa ficava na organização, naquela área, por que aquela área as pessoas ficavam X tempo, né? Então, a gente pegava a entrevista e entendia quais eram os motivos que as pessoas estavam saindo, que aquela área ninguém ficava, vamos dizer, mais do que 2 anos naquela área, o que estava acontecendo? Opa, não estava com senso de carreira, né? Não tinha senso de carreira naquela área. Por onde que a gente pode trabalhar ali? Então, ela já nos dava uma retroalimentação para a gente poder atuar naquela área, né? Pessoas novas estão fazendo lá o onboarding e dentro de 90 dias estão saindo da organização, né? Então, por que essas pessoas estão saindo dentro de 90 dias? Aí, lá na entrevista, elas traziam os motivos. O que estava acontecendo que dentro do contrato eu já decidia sair? Tinha questões já lá no recrutamento que não eram bem explicadas e as pessoas não estavam entendendo. E aí continuavam e acabavam saindo no contrato. Dando só alguns exemplos para vocês aqui do quanto é útil a entrevista de desligamento, né? Então, para que a gente possa elaborar ela, seja um questionário online, né? Ela tem que ser um processo que a gente possa ir fazer com esse foco de acolhimento, de coleta de dados, que a gente possa fazer perguntas abertas, para que as pessoas possam trazer conteúdo, que a gente pense bem as áreas que a gente quer realmente pesquisar, como a Fá falou, vamos pesquisar algumas questões da cultura, para ver como é que está a adaptação dessas pessoas para a cultura, a liderança, né, a gestão de pessoas, como é que ela está acontecendo, como é que as comunicações estão sendo percebidas. Então, é como se fossem blocos que a gente vai considerar para estar montando aí nosso hall de perguntas, né? Nada muito longo, né, gigantesco. Então, mas também que não falte conteúdo que nos retroalimente para a gente poder fazer ação, realmente ter ação com esses dados, né? Então, é importante que a gente entenda que elaborar um questionário, uma entrevista, tem técnicas, né? Então, eu costumo dar um exemplo básico, assim, quando a gente quer cortar uma conversa, a gente fala assim, então, tu já disse tudo o que precisava, não tem mais nada a dizer, né? Tá tranquilo? A pessoa, tá, né? É como se tu já encaminhasse para a conversa que a pessoa não vai te dizer mais nada, né? Então, com prática, aqui dizendo para vocês, a maioria das respostas é sim, tá, eu já disse tudo que precisava. Ou, gostaria de trazer mais alguma informação, que a tua experiência aqui de todos esses anos de casa foi bem importante.
A gente sabe que tu dedicou bastante aqui, tu pode trazer para nós mais algumas informações que só tu conhece lá na ponta e são ricas aqui para a gente poder fazer melhorias, trazer melhorias aqui para a empresa, para a tua área que tu trabalhava. Tem diferença, né, gente? Nesse convite, né? Eu sei que essas seriam entrevistas, não seriam questionários, né? Mas quem vai conduzir o convite, porque a entrevista ela não é obrigatória, ela tem que ser um convite, né? Então, quem faz esse convite, que possa estar realmente sendo acolhedor, né? Para atender esses dois grandes objetivos que eu acredito que a entrevista tem. Vou passar para ti, né, Fácil, não vou falar mais aqui. Não, bom, bem bom, porque é um assunto aí, já tem até pergunta para o final aí, Dani. Tá. Março desse ano, né? Vamos retomar, a gente já está em junho desse ano, né? Mas vamos lá, em março desse ano, o Nubank ele realizou a demissão de algumas poucas dezenas de funcionários, né? De diversos setores. E em meio a essa onda de desligamento que afeta as empresas, né, de tecnologia, esse movimento do Nubank até poderia ter passado batido, mas o que chamou a atenção, no entanto, foram os relatos dos ex-funcionários, né, sob a cláusula de não difamação. Segundo informações de alguns desligados, né, demitidos, né, que aceitasse a cláusula, né, que proíbe de falar mal publicamente, né, do Nubank, receberia um salário adicional e uma extensão de 3 meses do plano de saúde. Práticas de demissões desrespeitosas não começaram agora, né? Não começaram a acontecer agora. Elas são tão antigas quanto a relação de trabalho. A diferença é que na sociedade da informação, né, elas passaram a ser mais divulgadas, repercutidas e por isso mesmo mais rejeitadas, né? Como vem acontecendo com todas as questões que de alguma forma degradam o ser humano, né? Mas aí a pergunta, Dani, super difícil, pergunta de milhões. Por que continuamos, né, com essas demissões que são degradantes ao ser humano, né? Por que não mudamos, né? Então, aqui talvez, né, a gente leve aí uma filosofia maior, mas o que continua a acontecer? Eu acredito, e retomo lá o que eu falei no início, assim, que a gente esquece e quando nós somos contratados numa empresa, a gente tá ali para formar vínculo. E aí eu não estou dizendo um vínculo de amizade, um vínculo de amor, né? Porque a gente acha vínculo algo afetivo e vai para essa relação, né? Mas um vínculo é algo assim, eu estou vinculada porque eu estou aqui porque eu acredito em algo, né? Eu preciso me vincular, eu estou aqui nessa empresa porque eu acredito que ela é boa, porque ela vai me ajudar a conseguir isso que eu preciso para minha carreira, porque aqui eu vou crescer, aqui eu vou aprender mais do que eu aprenderia em outro local, porque aqui eu vou estar aprendendo com um líder que é diferente do que na empresa aqui da esquina, do lado. Então, esse vínculo, ele é fundamental, e eu acho que a gente esquece dele. Então, continua a acontecer, porque a gente esquece que as pessoas precisam estar vinculadas, né? Mesmo que hoje a gente fala que tudo é muito líquido, muito efêmero, a gente continua necessitando de estar vinculado, mesmo que esse vínculo seja menor, mais curto, né? Diferente, mas é um vínculo, né? Então, acho que esse é uma hipótese aqui que eu vejo na minha prática que, por isso, continuar acontecendo. E a outra hipótese é que, por mais que isso seja falado, a etapa do desligamento, ela não entra no processo da cultura. Ela não é assim, ela é deixada, ela não é legitimada, né? E aí isso me faz lembrar a mesma coisa que na seleção. Porque na seleção a gente é muito difícil dar retorno para todos os candidatos. Hoje isso já está sendo modificado, né? Esse processo de dar retorno para os candidatos que não são selecionados, né, naquele momento. Então, se essa etapa não é ela legitimada, eu não coloco ela no processo como um tempo, espaço que eu preciso para fazer acontecer, ela acaba ficando ali e acontecendo de qualquer forma, né? Então, se eu não entendo o impacto que isso causa nas pessoas,
esse processo acaba ficando aí mera formalização, e uma formalização que realmente causa muita degradação ao o que nos é humano, né? Porque se eu sou contratada individual, né, eu preciso ser desligada de forma individual, né? Então a gente esquece que está lidando aí com a vida da pessoa. O trabalho pode não ser toda a vida da pessoa, mas é uma parte importante da vida, né? E que para cada pessoa vai ter aí o seu impacto, né? Seja na sobrevivência, seja numa decepção, uma frustração da carreira, né? Seja não ter dinheiro, né? Que é a subsistência aí para poder fazer e dar sequência aí à sua vida. Então, esse impacto, ele é desconsiderado, porque a pessoa já está na hora da saída, né? E aí, como hoje a informação está grande, com as redes sociais, esse boom das informações, as pessoas estão começando a ficar preocupadas, né? Inclusive fazendo isso que a gente viu aí no caso da Nubank. Estão começando a ficar preocupadas porque a voz das pessoas está aparecendo, né? De alguma forma. Mas vejo que mesmo aparecendo, ainda está bastante banalizado, né? Mas aí são caminhos para que a gente possa estar aí lutando para que não aconteça, né? Dani, bem importante, né? Tu trouxe algumas falas aí que eu já vou aproveitar para a pergunta seguinte, né? E tu trouxe, né, que as pessoas são individuais. Então, vamos falar de um outro tema aí também cabeludo, né? Também polêmico, que é a demissão, né? Que é em massa, né? Então, a demissão ela pode ser em massa, mas as pessoas são individuais, como tu trouxe, né? A contratação não é em massa e o desligamento também não pode ser, né? Então, é inadmissível ver centenas de profissionais, como o vídeo que a gente mostrou, né? Reunidos em uma ligação de vídeo para uma demissão massiva sem explicação condizente, sem acolhimento ou sem permitir um momento individual de informação, né? Aquele debate ou de réplica durante a demissão, né? Aquele 1 a 1 que a gente fala, né? E o processo de demissão humanizado, ele começa antes da demissão em si, né? Tu falou de processos que nós não colocamos dentro da organização para essa parte, né? Mas a pessoa precisa, dentro do processo, receber feedback da sua liderança, ter oportunidade de melhorar antes de chegar à demissão, né? Mas se ela for inevitável, né? Então que ela possa, que a empresa possa, né? Ajudar o profissional a se desenvolver, buscar uma recolocação, né? Isso é muito importante, né? Como fornecer os feedbacks consistentes, né? E bem embasados, né? É oferecer, né? Esse outplacement, né? Essa busca por uma recolocação. E, além disso, ter um tratamento respeitoso, né? Uma boa comunicação é o mínimo que se espera nesse processo, como tu trouxe, né? E aí, Dani, mais um desafio, como conduzir, né, de maneira online, se não houver opção no presencial, né? Como apoiar o líder neste momento para que haja essa humanização e cuidado neste ambiente que ele é tão difícil também, né? E aí não tem outra alternativa que tem que ser colocado no processo esse tratamento individual, né? Não tem como fazer isso de forma coletiva. A empresa precisa ter estrutura para poder desligar as pessoas de forma individual. Ah, Dani, mas isso é impossível, como é que eu vou desligar 100 pessoas aqui? Contratou 100 pessoas, fez a gestão, precisou dessas 100 pessoas, vai ter que desligar de forma individual essas 100 pessoas. Isso é extremamente importante, da mesma forma que a gente não faz um feedback construtivo de forma coletiva, né? É individual, precisa ter esse tempo de gestão. Então, esse retorno, que o desligamento não deixa de ser um retorno, é um retorno final de fechamento de ciclo, precisa ser feito de forma individual. E como a gente falou lá, mencionou um pouco no início, ele não tem que ser uma surpresa, né? Tudo bem que se acontece, como trouxe o caso da Marisa, e várias redes de varejo, infelizmente, estão fazendo vários desligamentos agora, né? Isso está bem recente, avisando, né? Vai ser fechada X lojas, né? Então, esse suporte as pessoas precisam ter, né? Para que elas possam receber esse retorno
né? Mesmo que seja breve, mas que seja individual, que ele já tenha recebido na sua jornada um feedback contínuo, que não seja algo surpreendente, que ele está sendo desligado, né? E se for em massa, ele entrou dentro aí de uma cota que acontece, né? Que vão poder ser várias pessoas desligadas, mas que ele possa receber isso de forma individual e que tenha suporte, né? Claro que cada empresa vai poder dar o suporte aí, alguns não vão poder fazer o outplacement, mas outros vão, mas no mínimo um retorno individual desse líder e que o RH, a área de gestão de pessoas, possa estar preparada ali para dar continuidade, principalmente no online, né? Onde que ele fica um pouco sem referência, está lá sendo desligado na casa dele, né? Não junta as coisas dele e vai para casa, né? Está na casa dele ali. Então, que ele possa ter aí, além do líder, acesso e suporte, né? De alguém da área de gestão de pessoas. Isso precisa ser individualizado, né? Não tem como fazer. Não há justificativa de velocidade, de agilidade que suporte a gente fazer uma demissão, como foi no vídeo, né? Coletiva daquele jeito, assim. É desconsiderar a humanidade, o impacto, né? Que isso causa aí em todas as pessoas, né? E aí já aproveito, Dani, para a gente estar falando aí de humanidade, né? Falamos de quem saiu, né? E alguns efeitos que temos percebido das demissões são as equipes restantes ficam mais quem fica, né, dentro da organização. A gente também está falando com essas pessoas, né? E as equipes elas ficam mais cautelosas, né? O que significa que elas não se envolverão tanto em atividades que possam resultar em inovação, né? Nesse momento ninguém quer fracassar num projeto novo, né? Outro efeito comum entre os trabalhadores que continuam em suas cadeiras, né? Mas temem aí por perdê-las, né? Muitos começam a procurar outras oportunidades, né? E com isso, com certeza, baixa também a produtividade e também o clima dentro dessa organização, né? Como é que a gente pode trazer mais segurança para aqueles que ficam? Que mensagem a gente pode trazer para aqueles que ficam para não perder? Não só a produtividade, mas também olhar para esse humano, né? Para essa segurança que também é necessária. Para que a gente possa estabelecer essa sensação de segurança, a primeira coisa que vem é ter processos claros, né? Então, que o colaborador ele possa entender que existem processos claros. Então, se eu estou aqui me desenvolvendo e eu estou com alguma dúvida, eu posso acionar meu líder, eu vou ter um feedback, de X em X tempo eu tenho uma conversa, eu tenho um retorno, eu tenho a equipe, meus colegas para acessar. Então, que essa cultura da organização possa ter processos claros, para que isso possa realmente, um exemplo agora que me lembrei aqui, que numa das organizações, para poder ganhar tempo para realizar o desligamento, existia o exame periódico. Então, para aquelas pessoas que estavam já previstas de serem desligadas, elas eram convidadas a fazer o exame periódico, e todo mundo faz o exame periódico, né? A comunicação foi rolando, a Rádio Peão, peraí, quando a gente é chamado para o exame periódico, vou ser desligado, né? Então as pessoas já estavam já se antenando, opa, vou ser desligado, eu fui chamado para o exame, e realmente era o que estava acontecendo, né? Então, olha o quanto uma pequena tomada de ação, né, de querer agilizar, causa uma sensação de insegurança gigante, né, nas pessoas, o medo de ser chamado para ir no médico, né, no médico da empresa. Seria alguma coisa, né? Então, esses processos, podendo estar sendo definidos e claros, são fundamentais para que a pessoa possa estabelecer essa sensação de segurança. Critérios também de performance são importantes, né? Então, eu tenho aqui as ferramentas para fazer a minha performance, eu estou tendo feedback, que critérios
eu tenho que cumprir para poder estar permanecendo aqui na equipe, sem rumo, sem saber o que está acontecendo, não. Quando algo não está legal, meu líder faz o feedback comigo. Então, todos esses pontos de clareza no processo vão trabalhando essa sensação de segurança. Então, processos mais definidos, né? Para que as pessoas possam estar realmente se sentindo mais seguras, né? Ah, bem importante, né? E a gente não define e não comunica também, né, esses processos normalmente, né? E não treina, as pessoas não desenvolvem as pessoas para esses processos, né? E aí chega Sim. no final, né, no fechamento, encerramento de ciclo e acontece, né, o que a gente tem visto aí dentro das organizações. Mas vou te trazer um outro tema aí bem difícil também, né? Que foi, né, a gente na pandemia foi um convite obrigatório, né, não digamos que é um convite aqui, foi de fato obrigatório para a gente ver, para nós sermos mais humanos no tratamento, né, que é o falecimento de colaboradores, né, na pandemia a gente teve vários casos, né, e temos dois públicos sensíveis, né, a família, né, desse colaborador e os colegas também, né. Como é que a gente acolhe, né, o momento de luto da família do colaborador e dos colegas, né? Vimos casos de empresas que simplesmente juntavam num saquinho de supermercado, né, os pertences, né, entregavam para o familiar, né? Tipo, tá aqui as coisas que estavam na mesa do fulano de tal. E também empresas que trocam, né? Não é só trocam os colaboradores como peças de máquina, né? Logo, já colocam outro no lugar, em menos de 48 horas a gente substitui aquela pecinha, né? Então, como é que a gente traz isso? Como é que a gente olha para esse ponto, né? Que é o falecimento tanto, né, de algum colaborador ou de familiar de colaborador, né? Como é que a gente trata, né, desse para os colegas, para a família? Como é que a gente trata desse tema? Dificilmente, talvez em toda a minha vida organizacional, eu tenho passado por uma organização que tinha algum processo desenhado, mas em outras não sabíamos o que fazer, né? Como é que a gente coloca isso, né? Como é que a gente acolhe esse momento, né? Tão difícil. Sim, o tema da morte é um tema que ninguém, não vou dizer ninguém, mas a grande maioria não gosta de falar, né, de acessar, de tocar nesse assunto. Quando a gente fala também aí nas empresas sobre sucessão, até empresas familiares, falar de sucessão é falar de morte, né, então as pessoas têm uma dificuldade de lidar com esse tema, né, que é o tema da morte, que isso é natural, nosso aí do ser humano, né? E nas organizações, é como se isso não fosse considerado, mas acontece, né? Então, é importante que isso também esteja dentro do processo de gestão de pessoas, né? O que é, quais são as etapas, né? Quais são as etapas aí quando alguém falece, quando um colaborador falece? Então, na minha prática, na minha experiência, a gente tinha aí as etapas quando isso acontecia, né? Então, a gente prestava suporte para a família desse colaborador, quando possível, a gente ia a todo o processo de funeral, então a gente ia ao velório, se era à distância, alguém da unidade de negócio ia, sempre que possível, representar, né? Todas as organizações acontece isso, Dani? Não, né? Estou falando de algumas experiências que eu tive, né? Boas, mas nem todas fazem isso. Mas aqui o convite é que a gente possa ter, sim, um processo para isso, né? E, então, é um processo que tem que estar lá, desenhado, escrito, quando alguém falece ou algum familiar falece, a gente precisa prestar suporte, né? Suporte à família, suporte aos colegas que ficam, né? Porque vão estar ali lidando com a falta desse colega, né? Então, eu e a Fanny estavam falando de alguns casos aí, última teve um caso de uma loja lá em Santa Catarina que uma colaboradora faleceu e a loja fechou no dia seguinte, né? Porque todo mundo não estava em condições de trabalhar, né? Então, isso acontece, como acontece casos que a gente vê aí
que não tem nenhuma procedência, que a pessoa está falecida e a loja continua, né, a trabalhar. Então, existem todos os tipos de caso. A gente está aqui querendo falar assim, o processo correto para a gente olhar essa humanização, né? E lidar com a morte é esse processo também de lidar com quem fica, né? Então, ter acesso aí aos familiares, aos colegas, atendimento, suporte, né? Preparo para a entrada de um novo colega. E aí eu tenho bastante experiência, por ser de RH, mas também eu acabava sendo sempre solicitada pela minha formação na psicologia, né? Então, de forma presencial, eu fui em inúmeros velórios, né? Prestar suporte para a família, e online, por telefone e por vídeo, bastante também. Aos colegas, quando a perda, né, de uma pessoa, são assim, a gente sempre fazia uma atividade coletiva, né, se possível, para trabalhar o tema do luto, de lidar com a falta, as etapas do luto, né, e depois se colocava à disposição para o individual, né, então se alguém precisasse, era só acessar, ou ali por mensagem, ligar, estava ali disponível para algum atendimento individual, né. Já atendi casos, inclusive, de suicídio, né, que ocorreram dentro da organização, fora, até um suicídio específico, que a pessoa foi desligada e logo depois cometeu o suicídio, né. Então, rapidamente, o que a gente fez? Além de atender a família, né, então nos organizamos para atender a família e simultaneamente a gente atendeu a unidade de negócio que sofreu com isso, que teve a perda do colega, né, então atendemos todo mundo de forma coletiva e de forma individual, né, para que todo mundo pudesse estar elaborando aí, do seu jeito, no seu tempo, essa perda, né, esse luto. Então, assim, N exemplos, né, mas citei alguns aqui, mas a importância de se estar preparado para esse momento, que é um momento que faz parte da vida, que é a morte, né? Então, a gente poder estar elaborando esse tema nas empresas que têm mais dificuldade, então, de repente, trazendo essas questões aí para ser trabalhado em rodas de conversa, pode ser uma sugestão, né? E quem já lidou com isso, formalizar, fazer um processo realmente para que isso não fique algo que vai ser feito na correria, deixado de lado, como grande parte dos desligamentos acaba ficando nesse local, né? Bom, Dani, esse é um tema super sensível, né? E na nossa cultura temos uma dificuldade de trazer a questão do luto, né? Então eu gosto de uma frase do Freud que ele diz, né, que o luto é a ausência da presença, né? E acho bacana quando a gente fala da ausência da presença, porque está ali, né? Está presente para nós, para colaboradores, para quem fica, né? A gente tem perguntas ali no chat, Dani, mas antes disso, né, para que a gente possa conversar aqui aí sem estar nesse momento aqui YouTube, né? Eu vou agradecer a Dani, né, de uma maneira aqui super feliz, né, de te ter, dessa disponibilidade que tu sempre tem, essa parceria, né, nesses anos todos de trabalho, né, a amizade que nós temos. E aí o tema não vai se esgotar aqui, né? Então podem perguntar, fazer mais perguntas, abre para as perguntas, mas fecha agora o momento de gravação para o canal, e aí eu me despeço, né, agradecendo a presença de vocês, mas abrindo para as perguntas para quem fica aqui. Muito obrigada, Dani, agradeço muito a tua presença. E agora Obrigada, Fá, pela oportunidade também da gente trocar ideia e compartilhar um tema tão essencial aí, da gente fazer avanços, né, na gestão.